Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Glória a Deus, está começando mais uma programação da Superintendência da Juventude da nossa Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, no qual nós temos como pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, como superintendente da Juventude, nós temos o pastor Adriano Licidônio, diretor de comunicações, nós temos o pastor Paulo Roberto dos Santos. Hoje, na apresentação da programação, nós temos a Juventude Geração Eleita da área Glória, no qual está localizada na Avenida Oscar Pereira, número 3356, no qual temos como pastor encarregado o pastor Natanael Matos Lino. Então, daqui o meu boa noite, sou o irmão Timóteo, e hoje vamos estar aqui falando um tema muito importante, mas antes, aqui cumprimentar o nosso líder ali da nossa juventude, diácono irmão Elias. Paz do Senhor, irmão Elias. Paz do Senhor, irmão Timóteo. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão já conectados conosco. Após ouvirmos, mais uma mensagem poderosa da parte de Deus, muitos dos irmãos que estão conosco estão a caminho dos seus lares, outros tantos não estiveram aqui no culto e encerrou-se a transmissão do culto. Agora você está juntamente conosco aqui nesta programação. Fique conosco até o final, que vai ser uma bênção, irmão Timóteo. Glória a Deus, irmão Elias, com toda certeza, um tema muito importante vai ser aqui, podemos dizer, debatido hoje, conversado hoje aqui. Então nós convidamos a todos vocês. Também, nós temos aqui também o nosso irmão Pedro Henrique. Paz do Senhor, irmão Pedro Henrique. Glória a Deus, paz do Senhor, irmão Timóteo, paz do Senhor, irmão Elias, paz do Senhor a todos que estão conectados conosco e você que vai assistir esse vídeo logo depois do encerramento dessa live. Glória a Deus. Meus irmãos, aleluia, você que, aleluia, que acabou de sair do culto, de um culto abençoado aqui na sede, está indo para casa, tem a oportunidade de participar conosco no nosso chat, aleluia, ao qual nós estaremos lendo, aleluia, os comentários, também estaremos lendo quem estará participando conosco. E também nós cremos que Deus vai falar com você a partir dessa live, porque é um tema, aleluia, que Deus tocou nos nossos corações, irmão Elias? Amém. Glória a Deus. O tema de hoje vem como título: Devemos trabalhar como se Jesus voltasse daqui 50 anos, mas viver como se ele voltasse daqui 1 minuto. Baita Amém. tema que vamos estar debatendo hoje. Neste momento, o nosso irmão Elias vai estar aqui fazendo uma oração, como que nós temos o costume de fazer uma oração pelo nosso pastor, superintendente da juventude, pastor Adriano. Logo após, então, nosso irmão Elias com a direção aí da programação. Glória a Deus. Então, vamos estar orando pelo nosso superintendente, também por toda a sua equipe, que o assessora, secretaria e todos os outros que fazem parte da equipe da superintendência. Que Deus possa abençoar, que Deus possa direcionar, que Deus possa revelar a sua vontade ao coração dos seus servos. Pai nosso, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante da tua presença, Senhor, neste momento. Nós somos gratos a ti, Senhor, nós somos agradecidos a ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de fazer parte, Senhor, de toda essa história, de todo esse contexto, Pai, no qual, Senhor, nós estamos inseridos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor, em favor dos Teus filhos, do nosso superintendente, em favor, Senhor, do pastor Adriano Licidônio, que é aquele que o Senhor pôs, ó Pai, como superintendente deste departamento, Senhor. Deus, que é um departamento que contempla, Senhor, pessoas que estão em formação, pessoas que estão em desenvolvimento,
os jovens, Senhor, aleluia. Pai, eu te peço a tua graça, a tua direção ao teu filho, Pai, que o Senhor possa, Deus, realizar a sua vontade em nossas vidas, através, Senhor, da vida do teu filho, na vida dos jovens, Senhor, dos adolescentes, daqueles que estão vinculados a este departamento, Senhor. Toma o teu filho em tuas mãos, a sua vida, a sua família, a sua vida pessoal, a sua vida, Senhor, financeira, a sua saúde. Toma em tuas mãos, Senhor, a sua esposa, os seus filhos. Toma, Senhor, a vida daqueles que trabalham juntamente com o teu servo, Pai, assessorando, Senhor, secretariando, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa direcioná-los da graça, para que possam realizar aquilo para o qual foram chamados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, toma os teus servos em tuas mãos, abençoa, da graça, da vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Feita está essa petição, como diz a palavra do Senhor, que sejam conhecidas as nossas petições através das orações, ações de graça e súplica. Amém? Certamente o Senhor, Ele tomou nota da nossa oração nesta noite. Pois bem, meus irmãos, antes de mais nada, meus irmãos, gostaríamos aqui de expressar o nosso credo, a nossa crença, a nossa fé, a nossa convicção integral, na verdade, de que Jesus está às portas, de que Jesus ele está voltando, diante de tudo que nós temos visto, diante de tudo que a humanidade tem contemplado, presenciado e vivenciado, nós não temos outra conclusão a chegar, a não ser que Jesus ele está às portas. E justamente baseados nessa verdade, nós queremos que pela direção do Espírito elencamos este tema, este assunto, que é de suma importância para as nossas vidas, para a nossa aplicação diária, como foi pregado hoje, né, pelo nosso pastor presidente, a respeito daquilo que Deus tem com as nossas vidas, do plano específico que Deus tem em relação a cada um de nós, né, baseado, nosso pastor trouxe essa revelação, baseado ali no Salmo 139, no verso 16, que diz, que nos mostra, né, que nos expressa ali, que nos faz entender que Deus ele tem um plano perfeitamente, minuciosamente elaborado para as nossas vidas, desde antes de termos forma no ventre materno, né? Então, existe um plano perfeito de Deus para as nossas vidas, para a tua vida, meu querido irmão, que já está conectado conosco, que está conectado conosco, e também por aqueles que não estão conectados também. Deus tem um plano perfeito, um plano específico. O plano de Deus ele é perfeito, e o Senhor ele espera que nós vivamos o seu plano, o plano ideal, no sentido ideal do seu plano. Deus ele não espera de nós que optemos por caminhos alternativos, por planos alternativos, mas que sigamos à risca o seu plano ideal, aquele plano que nos leva, nos aproxima dele, e que o seu final é um final glorioso, é um final na presença de Deus, é um final juntamente com o Senhor para sempre, ao contrário dos caminhos alternativos, né, que nos afastam de Deus e podem nos levar ao inferno, se não houver, né, uma reversão deste caminho alternativo, se não houver um retorno para o centro da vontade de Deus, o caminho alternativo ele pode levar o homem ao inferno. Mas Deus ele falou conosco no culto hoje e vai continuar falando através desta programação que nós aqui estamos apresentando nesta noite, uma vez mais, pela misericórdia de Deus. Então, mais uma vez, meus irmãos, fique conosco aí até o final, deixe o seu like, se inscreva no canal, e vai ser uma bênção. Deixe o seu like se de fato você estiver de acordo com aquilo que estamos falando, se estiver gostando
do conteúdo aqui disseminado, propagado, mas eu tenho certeza que tudo aquilo que nós falarmos aqui são palavras edificativas, né? São palavras edificantes, são palavras que vão construir, que vão consolidar a sua fé, vão consolidar aquilo que você crê, aquilo que você acredita, que certamente é a mesma coisa, condiz com aquilo que nós cremos e acreditamos também. Amém? Glória ao nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, então, como o irmão Timóteo aqui já citou, né? O nosso tema, ele é baseado em algo que no dia 30, Deus já havia falado comigo e, surpreendentemente, né, Deus ele repetiu a mim e aos irmãos que estavam presentes aqui também, e que também eu compartilhei esta revelação no dia 30. Deus ele falou aqui através do nosso pastor presidente, na terça-feira passada, justamente isso que eu vou repetir aqui, que o irmão Timóteo acabou de ler. É a seguinte expressão: devemos trabalhar como se Jesus voltasse daqui a 50 anos, mas viver como se ele voltasse daqui a 1 minuto. Então nós vamos discorrer sobre isso nessa noite, mas vamos ler a palavra de Deus, que nos traz também este paralelo, que nos traz também este entendimento. Nós podemos absorver esta mesma revelação em Neemias. Eu coloquei a referência aqui de forma equivocada, mas vamos ler em Neemias, livro de Neemias. Glória ao nome de Jesus. O Senhor, Ele se importa com todos os aspectos da nossa vida, né? O Senhor, Ele é bom. Vamos ler Neemias. Neemias 4, no versículo 18, ou melhor, versículo 17, diz assim: os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra mão segurava a arma. Então aqui, meus irmãos, esta palavra, ela nos traz claramente este entendimento de que é possível nós conduzirmos, nós gerirmos o tempo, a nossa vida, nesses dois aspectos, tanto em relação à nossa vida, à nossa condição com Deus, quanto à nossa vida no que diz respeito às coisas que são terrenas, né? Nós sabemos que não somos daqui, né? Nós estamos aqui de passagem, mas é inevitável nós discutirmos e nos depararmos com a realidade, né, de que nós precisamos estudar, precisamos trabalhar, precisamos cuidar do corpo, cuidar da saúde, precisamos fazer uso de recursos que são da terra, de fazer uso até mesmo do sistema, né? Nós fazemos uso do sistema. O pastor Humberto ele gosta de usar muita expressão, né, a comparação de que as coisas que são da terra, o sistema do mundo, ele deve ser usado como um guardanapo, né? O guardanapo a gente pega ali, né, no restaurante, limpa a boca ali, tira algum dejeto, alguma coisa que não faz parte da normalidade nos lábios, enfim, e jogamos fora, né? Tem um uso breve ali, né? Tem um uso limitado o guardanapo. É assim mesmo também, é a nossa vida aqui na Terra, são as coisas que o sistema, né, que o mundo ele nos oferece para se entreter, para facilitar até mesmo a nossa forma de viver, né, a nossa forma de estar hospedado na Terra, né? E então nós devemos caminhar nesta ciência, né, neste entendimento de que nós precisamos também trabalhar, né, como aqui Neemias falou aqui, né,
Cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma, né? Ou seja, nós podemos aqui pegar a primeira mão, né? A primeira mão que fazia a obra, né? Em relação à sua vida com Deus, à obra de Deus, ao reino de Deus, as coisas que são concernentes ao reino de Deus na terra, né? A nossa vida espiritual com Deus, e com a outra mão, né, digamos assim, também com uma outra disposição, nós trabalharmos, nós estudarmos, nós angariarmos recursos, nós tratar, né, com diligência da nossa vida terrena. Também isso é agradável a Deus, né, e isso também vai redundar até mesmo num favorecimento ao reino de Deus na terra, né? Nós, a igreja, nós como pessoas, como cidadãos, vamos também poder ter uma vida sossegada, uma vida satisfatória, né? Uma vida vivida de uma forma satisfatória. Então, meus irmãos, vamos falar justamente sobre isso. E o que os irmãos acham? O que vocês acham, irmão Timóteo, irmão Henrique? É possível nós seguirmos o exemplo aqui dos trabalhadores que trabalhavam juntamente com Neemias ali na reedificação dos muros? É possível nós fazermos duas coisas ao mesmo tempo, sem omitir uma e sem favorecer uma e não favorecer outra, sem puxar mais para um lado e para o outro não? É possível nós estabelecermos um limite, um equilíbrio na nossa vida na terra? Glória a Deus. Bom, meus irmãos, como o irmão Elias falou e como está escrito aqui em Neemias, aleluia, se todos esses homens, aleluia, construtores e guerreiros conseguiam fazer, então é possível sim. Mas também nós devemos que observar que indo no ponto de vista que nós queremos pegar aqui no caso, como sendo cristão, se é uma pessoa do mundo, como no caso, a pessoa vai se concentrar mais na sua vida terrena, no caso. Agora um cristão, além de ter sua vida terrena, tem que se concentrar na sua vida espiritual. Daí esse é o ponto de equilíbrio. Porque não pode, como... Eu vou citar aqui algo que o irmão Elias tinha falado numa conversa que nós tivemos a respeito desse assunto. Se no caso o jovem ficar mais para o lado buscando a Deus, se consagrando a Deus, vai ter benefício. Apesar de não, quem sabe, deixar de estudar uma hora, quem sabe para orar um pouco mais, mas agora se ele se concentrar mais nos seus estudos, mais no seu trabalho, tudo isso, ele não vai ter o retorno. Por quê? Porque buscar o reino de Deus, Deus supre todas as nossas necessidades. Exatamente. Até mesmo na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, tudo isso. Por um lado é bom, mas se nós nos inclinarmos demais para o outro, nós não vamos ter digamos, nada que possa nos na parte espiritual. E justamente esse é o desafio, né, irmão Henrique? É saber equilibrar, é saber os limites dessas duas vidas, digamos assim, né? A forma de conduzir com limites e de uma forma equilibrada esses dois aspectos da vida, né? Como o pastor falou, e esse é o tema da nossa programação hoje, né? Devemos trabalhar como se Jesus voltasse daqui a 50 anos, ou seja, trabalhar, né, estudar, sonhar, planejar, ter um planejamento de vida, né, a curto prazo, médio prazo, longo prazo, ter alguma coisa projetada, né, não viver assim como se não houvesse amanhã, né, como se tudo fosse automaticamente se encaminhar conforme meu gosto. Não, isso não acontece, né? A pessoa que ela não tem este senso de projetar, de se planejar, de se organizar, ela está suscetível a ser surpreendida pelo caos, né? Então, por isso que é muito importante, e como eu falei, né, o maior desafio é conseguir conciliar, né, essas duas coisas, conseguir equilibrar essas duas coisas sem ultrapassar os limites, né? Tem um limite, né, para cada coisa, né?
Nós já ouvimos muitos testemunhos de pessoas que davam uma desculpa, né? Eu preciso, quem é que vai pagar minhas contas? Não é a igreja, não é o pastor, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que passar o sábado todo trabalhando, eu tenho que dobrar, né, o meu período de labor e correr atrás da máquina. E muitas dessas pessoas acabaram se perdendo, né, por justamente omitir, né, esse lado, essa mão que é indispensável, né? Que ela precisa estar em atividade, ela precisa estar em funcionamento. A nossa vida espiritual ela precisa ser alimentada. Assim como você precisa pagar as suas contas, trabalhar para isso, né? Para conseguir deixar as suas contas em dia. Da mesma forma, a sua comunhão com Deus, né? Ela precisa ser cultivada, precisa ser alimentada. O irmão Elias, irmão Henrique, assim como nós temos um compromisso, a partir do momento que a gente estuda, o compromisso de todos os dias, por exemplo, estudar na parte da manhã, o compromisso de ir à escola na parte da manhã, 7h30, 8 horas da manhã, sai. Nós também temos que ter esse mesmo compromisso com Deus, com Jesus, né? O próprio Jesus, com 12 anos, né, no tempo ali, ele achou proveniente, né, firmar um compromisso com Deus, de estar na casa de Deus. Né? Então, esse mesmo compromisso que nós temos no nosso trabalho, né, de cumprir com as nossas obrigações, cumprir ali, né, com uma escala de trabalho ou uma carga horária na escola, este mesmo compromisso nós temos que tirar também, quem sabe numa consagração, num momento de oração, né, para viver num certo equilíbrio, né, igual 2 copos. Se nós pegarmos 2 copos vazios e encher um pouco demais o outro, vai ficar desnivelado, né, o copo. Então o certo sempre é nós, principalmente nós jovens, é vivermos compromissados, né, tanto com Deus, com Jesus, assim como Jesus aos 12 anos, né, teve um compromisso firmado com Deus ao estar no templo, né, este mesmo compromisso, né, que nós temos, né, de estarmos trabalhando, né, investindo, né, no nosso planejamento, um futuro, né, nós também estarmos um compromisso presente a todo momento com Deus. Sim, porque justamente essa questão de que nos trouxe o título e o sentido desta programação, né? Nós precisamos estar preparados para a vinda de Jesus repentina, né? E não só, né? Muitos esquecem de uma outra forma que vai nos ligar à eternidade, né? Não é só o arrebatamento que vai nos levar à eternidade. Também nós estamos suscetíveis à morte, né? Todos nós, se Jesus não voltar, né, dentro dos próximos 50 anos, nós vamos nos encontrar com a morte, né? Então, existem esses dois acontecimentos que são inevitáveis para todo homem, toda mulher. Todos estão debaixo desses dois desfechos, dessas duas realidades, né? Então, nós devemos estar preparados para a morte repentina, que pode acontecer, né, daqui a poucos segundos, né? Nenhum de nós aqui tem certeza de que vai chegar em casa hoje, né? Assim mesmo os irmãos que estão nas suas casas, nenhum de vocês tem certeza que vai despertar amanhã pela manhã. Mas é justamente isso que Deus ele quer nos fazer entender nesta noite, e que Deus tem falado comigo, falou 2 vezes na semana passada, né, e tem reiterado isso ao meu coração, é de que eu preciso estar preparado, eu preciso estar pronto para o encontrar, para estar na sua presença, vivendo em santidade, em fidelidade a Deus. Glória a Deus, aleluia. Como o irmão Elias falou, já que estamos falando de arrebatamento, e como se Jesus voltasse daqui a 50 anos, ou também como se Jesus voltasse daqui a 1 minuto. No caso, quando os discípulos perguntaram os sinais da vinda
de Jesus, ele falou, no caso, que haveria sinais, guerra, fome, haveria terremotos, tudo isso. E tudo isso, irmão Elias, isso acontece na história, acontece desde a fundação do mundo. O que é interessante é que Jesus fala isso e fala para não temer, porque é necessário, e que fala, mas ainda não é o fim. Bem interessante. O que acontece, irmão Elias, quem sabe o irmão também, o irmão Timóteo também, tem pensado, é porque devido às situações que acontecem, por exemplo, hoje, no caso guerras de grandes proporções, como agora a Ucrânia, a Rússia, e agora recentemente Israel, isso no caso deixa as pessoas muito espantadas e pensam, Jesus pode voltar agora. Mas depois, no caso, se Deus permitir que passe essas guerras, a pessoa pensa, Jesus vai demorar mais um tempo, né? Nesse momento de euforia, todo mundo fica, Jesus pode voltar a qualquer momento. Sensibilizado, né? Sim, e depois que passa, Jesus pode demorar mais um pouco. Daí as pessoas esquecem de se preparar, ficar sempre preparado, não importa a circunstância. Sim, esses dois estados, né, essas duas realidades, elas são oscilantes, né? Muitas vezes manifestam-se os sinais assim, com mais veemência, com mais constância, né, e com mais proporção, isso, exatamente. E as pessoas, então, se sensibilizam nessa questão, né, e muitos falam, vou voltar para Jesus, os sinais vão acontecendo, vou me consertar, e daqui a pouco, né, Deus permite que dê pelo menos aquela sensação de que as coisas voltaram ao normal, e a pessoa acaba esquecendo, né, acaba então retrocedendo neste estado de preparação que a pessoa estava desenvolvendo, né, a pessoa acaba retrocedendo por, passou aquele susto, né? Igual no tempo da pandemia ali, eu lembro que a gente recebeu alguns visitantes na igreja de que, essa pandemia aí, né? Jesus está voltando, eu estou desviado, eu vou voltar. Daí deu a trégua na pandemia, daí a pessoa, né, viu as costas, acho que não foi dessa vez. Era o cavaleiro, né? O cavaleiro da peste. E existe isso, né? Então, por isso que Deus fala conosco, que nós precisamos. E também, em contrapartida, né, a pessoa está ali no tempo não de paz, né, porque a gente vê que as coisas, ultimamente, não têm pendido para esse lado de pacificação, de paz, de tranquilidade, né. Mas, assim, quando dá aquela arrefecida, né, naquele estado de conflito, de pavor, né, de caos, a pessoa começa ali a estudar e se dedicar mais. Talvez Jesus vai demorar mais um pouco e vou estudar. Daí vem o caos, a pessoa começa, né, vai para um lado e esquece o outro. E é justamente isso que Deus ele quer trazer a nós, esse senso, né, essa sensibilidade e esse entendimento de que nós precisamos ser constantes, tanto, né, nessas questões assim que são da terra, né, as coisas que são terrenas, né, não há um pecado nisso, né, em se dedicar nas coisas que fazem parte da terra, né. Pelo contrário, né, nós vamos ver depois a palavra de Deus nos mostrando como é válido, como tem um amparo bíblico para isso, né, tem um amparo divino para isso, para que se tenha essa preocupação não no sentido negativo, né, de ansiedade, mas no sentido de responsabilidade com os aspectos que contemplam a nossa vida terrena, né. E é a vontade de Deus que nós sejamos diligentes nisso, né. Assim como é a vontade de Deus que nós estejamos preparados em todo tempo, em todo momento, a todo tempo, né, minuto após minuto, preparados, fiéis para o encontrar nos ares, também é a vontade de Deus que nós sejamos diligentes na nossa vida terrena, né? Então é possível estudar, trabalhar, sonhar e planejar, como se o arrebatamento fosse hoje, ou melhor, como se o arrebatamento fosse daqui a 50 anos, e ao mesmo tempo manter-se fiel e preparado para encontrar o Senhor. Sim, é possível, e não somente possível, né?
eu creio que essa é a vontade ideal de Deus, né? Este é o caminho ideal que Deus quer que nós tomemos, né? Muitos veem assim, pô, aquele camarada lá, né? A pessoa é visionária, a pessoa tem uma visão, procura ter uma visão ampla, uma visão distante, a longo prazo, né? Por muitos, uma pessoa assim é tida como uma pessoa carnal, uma pessoa que só pensa nas coisas da terra, uma pessoa que é terrena, uma pessoa que tem os olhos na terra. Não, pelo contrário, a pessoa ela pode ser visionária, né? Uma coisa é a pessoa ser visionária justamente com interesses meramente na terra, e a pessoa quer viver e gozar das coisas da terra. Mas agora a pessoa que é visionária, né, mediante também uma inspiração divina, né, o Espírito Santo a direciona a vislumbrar um futuro, a vislumbrar um negócio bem feito, uma profissão bem escolhida, né? Se o Espírito Santo direcionar, então não é algo carnal, não é algo terreno. Mas agora, se você não tiver essa sensibilidade, né, como o pastor Humberto falou, foi muito interessante que o pastor Humberto ele falou aqui na terça-feira, né, sobre nós trabalharmos, estudarmos, planejar e sonhar coisas de Deus, né? Sonhos de Deus, planos de Deus, um planejamento, né? Um planejamento de vida vinculado à obra de Deus, aos interesses divinos, né? Porque quando nós temos a nossa vida pautada nos interesses de Deus, nos interesses divinos, dá tudo certo, né? Sucesso. Deus nos revela o que devemos fazer. Deus nos mostra o passo a ser dado, a decisão a ser tomada. Deus nos mostra a profissão a ser escolhida, onde morar. Enfim, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas Deus, quando nós nos interessamos em realizar um planejamento de vida pautado no reino de Deus, nos planos divinos, nós certamente teremos sucesso, né? O sucesso ele é garantido. Glória a Deus. E um dos exemplos, aleluia, é o próprio pastor Humberto. Caso o homem levantado por Deus, pela direção de Deus, teve um bom emprego, estudou, se esforçou tudo, mas tudo isso dando tempo de Deus, aleluia, na sua vida, procurando equilibrar sempre a oração, o jejum, a consagração e os estudos, o esforço. O próprio exemplo é o pastor Humberto. E outros pastores, presbíteros, temos aqui no ministério, são exemplos de pessoas que são bem financeiramente. Pessoas, assim, digamos assim, né? Talvez eles não gostariam que se a gente falasse isso para eles, né? Mas, de fato, né, o nosso eminente presidente, ele é uma pessoa que nós temos visto um sucesso, né? Não um sucesso mundano, um sucesso terreno, né? Mas um sucesso na sua vida, porque o maior sucesso é quando nós temos em nossas vidas o plano de Deus cumprido, o plano de Deus realizado, né? E isso é evidente que o nosso presidente ele tem na sua vida os planos de Deus concretizados, materializados. Então, quando se fala assim em sucesso, quando se fala assim em pessoa exitosa, sinceramente a primeira pessoa que me vem na mente assim é o nosso presidente. Temos outros, né? Mas a primeira pessoa que me vem assim sempre é ele. E justamente, né? Nós vemos que de vez em quando ele dá um pequeno relato da sua vida, como foi a sua juventude, né? Como foi o seu período a sua vida acadêmica, profissional, até o estado atual, a condição atual que ele está. E nós vemos que realmente ele conseguiu, né, fazer como esses carregadores, né, com uma mão fazia a obra e com a outra mão segurava a espada. Nós vimos que o nosso presidente ele conseguiu conduzir de uma forma equilibrada, tanto é que nós vemos o resultado hoje, né, nós podemos contemplar que o resultado, né, de uma vida que foi conduzida com um equilíbrio. E isso Deus não tem, ou Deus não tinha só para ele, né?
Deus ele tem essa mesma realidade, esse mesmo método de vida, de condução de vida, para todos nós, né? Claro que eu não estou falando aqui que o que Ele é, Deus quer que todos nós sejamos, não. Mas a forma de condução, de administração da vida, a forma de conciliação desses dois aspectos da vida, né? Deus ele quer que também nós possamos seguir essa forma de vida. Amém? Então, meus irmãos, o irmão Timóteo ia falar alguma coisa? Não, por exemplo, a palavra de Deus nos fala, né, que a vontade de Deus para nós é perfeita e agradável. Quando nós nos submetemos ao plano perfeito de Deus na nossa vida, à vontade de Deus na nossa vida, né, nos empenhamos, né, trabalhamos, né, eu me lembro muito de um hino que, inclusive, o coral geral da nossa área canta, né, Feliz serás. A partir do momento que a gente seguir a vontade de Deus, ser sensível ao que Deus fala conosco, ao que Deus quer para nós, a um longo prazo, né, a gente vai ser muito feliz, né, bem-sucedidos, não só financeiramente, né, mas também espiritualmente. Espiritualmente, exatamente. Na verdade, uma vida espiritual equilibrada, uma vida espiritual saudável, né, uma vida espiritual bem edificada, bem consolidada, ela vai refletir também nessa questão da vida terrena, né? Porque a pessoa ela vai ter sensibilidade para entender o que Deus quer que ela faça, né, no que concerne a sua vida terrena. E isso é tremendo quando se existe essa sensibilidade na vida de alguém, né? Porque a pessoa ela é completa, né? A pessoa ela é uma pessoa completa. Não está faltando, né, tanto na questão espiritual quanto na questão material, né? Não vai faltar este contentamento, né? A pessoa ela vai estar bem assistida, a pessoa vai estar bem servida, justamente porque ela fez o que deveria fazer no seu tempo, no seu devido tempo, né? A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3 que tudo tem o seu tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, né? Vamos ler, inclusive, que eu acho que eu não li ele de forma integral aqui. Eu acho que eu não recitei ele de forma integral. Então, vamos ler aqui Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E ali o pregador, então, ele passa a discorrer, né, os acontecimentos da vida, né, as questões que fazem parte da vida terrena. Então, tudo tem o seu tempo. Depois, um pouquinho mais adiante, lá o pregador disse, o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Então, existe um tempo e um modo para cada coisa, mas só que nós precisamos de sabedoria, né? Nós precisamos deste entendimento e saber o tempo certo, né? O tempo certo e o tempo limite, digamos assim, né? De nos deter, de nos focar, ou melhor, não focar, mas ser diligente com as coisas que são terrenas, né? E também o tempo que nós devemos estar na presença de Deus, né? Porque a palavra de Deus não nos mostra em momento algum que Deus quer que a gente fique, né, o dia todo dentro da igreja, né? A vida toda dentro da igreja. Se fosse assim, Deus estaria negando a sua própria palavra, né? Mas Deus ele quer que estejamos sim conectados com Ele o tempo todo, né? Sensíveis a Ele, atentos à sua voz o tempo todo. Mas isso não quer dizer, né, que exatamente que a gente tem que passar o dia todo dentro da igreja, né? Então a nossa vida ela consiste também nessa questão que nós precisamos estar em outros lugares, né? Outros lugares que fazem parte da nossa vida e que vão cooperar para uma vida íntegra, né? Uma vida completa, uma vida de uma forma geral, né? De uma forma, digamos assim, uma forma completa. Então, meus irmãos, a palavra de Deus ela nos ampara, né, com muita frequência sobre nós justamente termos
essa capacidade de planejar, né? A palavra de Deus nos mostra que esse planejamento ele não pode ser feito assim também de uma forma irresponsável, né? Quando se vai fazer um planejamento, ele precisa ser feito de uma forma minuciosa, de uma forma atenciosa, de uma forma meticulosa, né? De forma que nós possamos ser assertivos, né? Possamos conduzir a nossa vida e possamos alcançar o objetivo que nós esperamos alcançar. Vamos ler Lucas 14. Irmão Timóteo, por gentileza, abre aí para nós. Lucas 14, o versículo 28. Glória a Deus. Fique conosco aí, meu irmão. Deixe o seu like. Pode deixar também o seu comentário aí no chat, né? Compartilhe se você estiver com disposição para isso. E vai ser uma benção. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Aí. Glória a Deus. Então aqui nós vemos que Jesus ele teve assim este senso de entender, né, a pertinência desse assunto e comparou, né, fez uma comparação ali no versículo 33, que a pessoa que não faz um planejamento minucioso, ela é comparável a uma pessoa que não se nega, né, não renuncia a sua vida para segui-lo. Porque o que tem de comum entre essas duas pessoas, né? A pessoa que não renuncia para seguir a Jesus, ela não se desfez dos seus planos, ela não se desfez da sua vida, ela não se desfez dos seus caprichos, dos seus cuidados, para seguir alguém que tem aquilo que ela precisa, alguém que pode a suprir. E essa pessoa, e também a pessoa que não renuncia, né, porque para realizar um planejamento, como Jesus deu o exemplo ali de um homem que, antes de edificar uma torre, ele fez um planejamento para que pudesse executar este plano, este projeto da edificação da sua torre. Também o homem, o rei, né, que colocaria ali o seu exército à disposição, antes de fazer isso, ele calculou as suas condições, né, para entrar naquele conflito. Mas para que este rei e este construtor pudesse realizar esse projeto, esse planejamento, esses dois homens, esses dois personagens precisaram renunciar também. Precisaram renunciar talvez noites de sono, precisaram renunciar festas, momentos, né, de distração, de entretenimento, de lazer, para se dedicar a este projeto. Então, meus irmãos, um planejamento, um projeto, ele requer um esforço, uma responsabilidade, um compromisso, né? A pessoa que quer ter sucesso, a pessoa que quer que os seus projetos, que quer que aquilo que o Espírito Santo, eu volto a dizer aqui, eu estou falando, né, de uma mente, de uma pessoa que projeta, uma pessoa que planeja, inspirada pelo Espírito Santo, divinamente inspirada. Então, a pessoa que está planejando, que está ali elaborando os seus desígnios, os seus projetos de vida, o seu planejamento de vida, ela precisa renunciar, né? Por exemplo, nós, jovens crentes, nós precisamos renunciar os nossos gostos, as nossas vontades, os nossos conceitos, os nossos preconceitos, né?
para dar lugar à revelação de Deus, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer que nós coloquemos neste planejamento de vida. Jovem, você precisa renunciar, talvez você vai precisar renunciar o seu tempo também, o seu lazer, para se dedicar a este planejamento. E é isso que Deus está falando conosco, é isso que Jesus estava falando com os seus discípulos. Pois a pessoa que não planeja, ela é comparável à pessoa que não renuncia a sua vida para segui-lo. Então nós vemos que o interesse de Deus, ele é integral quanto a isso. Deus, ele quer que nós tenhamos essa sensibilidade que nós precisamos nos organizar. Nós precisamos ter esta disciplina de nos organizar para conseguir ter uma vida saudável, para conseguir ter uma vida equilibrada. É muito triste, meus queridos companheiros, nós vemos, na sua grande maioria, infelizmente, muitas famílias, muitos crentes, que vivem murmurando, vivem reclamando da sua vida, do seu estado atual, da condição em que se encontram, né? Em relação às finanças, em relação ao seu matrimônio, em relação à sua vida, na sua família, né? a sua vida doméstica, em relação à sua vida financeira, à sua vida material. Mas o que é isso? Isso é a ausência de um planejamento. Eu tenho certeza que pessoas que sofrem dessa forma, né, não fizeram um planejamento da forma como deveriam fazer, não fizeram um planejamento de vida. Né? Não fizeram um planejamento de vida, ou se fizeram, fizeram sem uma direção de Deus, sem uma inspiração divina. Então é perigoso nós seguirmos este caminho. É perigoso nós entrarmos nesta porta de querer decidir as coisas, planejar as coisas, sem uma revelação prévia de Deus, sem uma direção prévia de Deus, ou pelo menos sem querer ouvir aquilo que Deus tem. Como foi pregado hoje, né? Nosso pastor pregou sobre a lei de Deus. Deus, para cada dia, ele tem uma lei, ele tem algo específico para cada dia. E é assim, né? A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, Deus tem algo específico a revelar. Mas nós precisamos estar atentos à voz de Deus e para conseguir, né, elaborar este planejamento de vida de forma acertada, né, de forma correta. Glória a Deus. Como o irmão Elias falou, na Bíblia nós temos vários exemplos, mas vou citar dois aqui. Um dos exemplos de um planejamento guiado pelo Espírito de Deus, no caso, é Moisés, que foi guiado pelo próprio Deus para fazer a Arca da Aliança. Tinha cada detalhe, tanto que a Bíblia, no caso, nos fala cada tipo de detalhe que tinha que ser feito no tabernáculo, onde o sacerdote deveria passar, onde a tenda deveria ficar. Eram muitos detalhes, e Moisés, para aceitar aquilo, precisava estar sendo guiado por Deus, precisava rejeitar os seus planos, seus projetos e entrar num projeto de Deus, num plano de Deus. Outro exemplo também é Salomão, no caso que foi levantado por Deus para fazer o templo de Deus. E nesse caso também vou citar um exemplo de alguém que, apesar de estar fazendo a vontade de Deus, no momento tentou fazer algo que não era, aleluia, da vontade de Deus. Davi, pai de Salomão, queria fazer o templo de Deus, mas ele já estava fazendo o projeto que Deus queria que ele fizesse na vida dele. Glória a Deus, o templo era para o seu filho fazer, não ele. Ele já queria entrar num projeto que não era para a vida dele. Então, Salomão queria fazer esse projeto do templo de Deus para adorar a Deus, não Davi. Então, Davi já queria fazer algo que não era dele. O objetivo, a intenção dele não era errada, né? Não era pecaminosa, não era contrária ao objetivo que Deus ele tinha de fazer com que a arca, com que o tabernáculo, com que o templo fosse edificado. Não era o pecado que o coração de Davi, a intenção de Davi. Mas não era para ele fazer aquilo. Não era a missão dele. Não era parte do plano de Deus com a vida dele aquilo. E muitas vezes é isso que acontece. A pessoa
por não ter uma direção de Deus, por não ouvir a voz de Deus, por não estar sensível à voz de Deus, ela quer se meter em caminhos que não deveria se meter, né? Que não deve se meter, que não faz parte do plano ideal de Deus para a vida dela, né? Aquilo que está fazendo é bom, aquilo que a pessoa intenta é bom, mas fora da vontade ideal de Deus se torna algo, né? Pode se tornar algo comprometedor, né? Por exemplo, né? O jovem lá quer ser um missionário e, eu quero lá para o país tal e eu quero ganhar almas lá. Isso não é um pecado, né? Mas agora, se não é, isso não é nisso que consiste o plano ideal de Deus para a vida dele, em relação à vida dele, está errado, está errado. Ele está totalmente errado, né? Então a questão aqui não é a intenção, não é o objetivo, não é o alvo, mas sim se está, né? Se consiste ao plano de Deus, se faz parte do plano ideal de Deus ou se não faz parte. Então, no momento em que eu quero alguma coisa, por mais que seja boa, por mais que aparentemente seja saudável, seja proveitosa para o reino de Deus, se não faz parte do plano ideal de Deus, é algo que vai trazer prejuízo, é algo que ofende Deus até mesmo, né? Porque Deus é soberano e aquilo que Ele descreveu para as nossas vidas tem que se cumprir e Ele quer que se cumpra. Irmão Elias, irmão Henrique, um exemplo negativo também, né, de alguém que tinha um plano extraordinário de Deus em sua vida era o próprio Sansão, né? Que Deus tinha um plano e esse plano acabou sendo interrompido por uma mulher, né? No qual ali Sansão acabou se apaixonando, né, por uma mulher no qual pertencia, né, ao povo inimigo e indiretamente, né, ela acabou sendo um dos principais motivos, né? Ele acabou cedendo a paixão, né? Acabou cedendo ali, né? Quem sabe a beleza daquela mulher, né? Quem sabe ele chegou viu, né? Ele viu aquela mulher longe, Sim. né? E acabou chamando a atenção dele. E no final, que final? E foi né? Foi determinante para a queda dele, né? Nós sabemos que a palavra de Deus diz ali, né, que a forma como foi o desfecho da vida de Sansão, ela trouxe um certo benefício em relação ao plano ideal que Deus tinha com ele, né? Houve assim uma certa convergência ali, né, do que aconteceu, mas não era aquele o desfecho ideal que Deus tinha para ele, né? E assim, muitas vezes, o jovem, né, ele acaba seguindo aí os caminhos dos seus olhos, dos seus hormônios, né, como seguiu o Sansão, e coloca em jogo, né, em xeque, todo um plano. É um plano de um Deus soberano, né? Não é o plano dos pais, não é o plano dos pais de Sansão, não é o plano do meu pai, da minha mãe, o plano do teu pai, da tua mãe, irmão Timóteo e irmão Henrique, mas é um plano de Deus. Por isso que Deus, ele na sua palavra, ele expressa esse interesse em que nós façamos um planejamento de vida, né? Nós tracemos um cronograma de vida, digamos assim, mas conforme a sua vontade, conforme a sua inspiração. E fazendo isso, certamente nós vamos manter esta comunhão com Deus. E mantendo esta comunhão, mantendo esta relação com Deus, saudável, né, esse contato com Deus estreito, certamente nós estaremos também, automaticamente preparados para o encontrá-lo, né, porque a pessoa que vive o plano de Deus, que vive a risca ali, né, que busca, que se esforça para estar em todo o tempo inserido no plano ideal de Deus, ela é uma pessoa, né, automaticamente ela se torna uma pessoa preparada, né, para encontrar o Senhor. Como o Senhor não arrebataria, né, não tomaria para si uma pessoa que está executando o seu plano, né, uma pessoa que está vivendo a sua vida na terra, uma vida terrena, mas uma vida terrena debaixo de uma inspiração divina, né, debaixo de uma direção de Deus. Certamente, né, certamente que o plano de Deus não era, voltando, né, Sansão, certamente que o plano de Deus não era que o fim de Sansão fosse aquele, né? Quem sabe a vontade de Deus era outra. Sim. Né? E no final, né,
ele ali pediu, falou com Deus, né? E Deus concedeu a ele ali a força, né? E acabou, né? Ali morrendo, né? Ali matando centenas de filisteus ali. Mas quem sabe a vontade de Deus não era que ele acabasse, né? Tanto que os filisteus, ele acabou tendo os dois olhos, acabou ficando cego, Sim, né? Certamente. Sansão teve seus olhos vazados, né? Sim. E certamente Deus, naquele meio tempo em que ele se desviou, foi por planos alternativos, Deus tinha uma série de ações, uma série de acontecimentos, né? Que naquele momento ali que ele esteve ausente do plano ideal, que ele esteve afastado, todo aquele meio tempo ali acabou ficando vago, né? Aqueles acontecimentos eles não se realizaram, né? Por conta desse desvio, né? Dessa meia lua que Sansão ele acabou fazendo, né? Mas mesmo assim Deus ele não é pego de surpresa, né? Deus ele deu um jeito de executar o seu juízo sobre os filisteus, né? Mesmo Sansão se desviando, Deus ele deu um jeito de lá no final levar de volta Sansão ao propósito que Deus tinha com ele. Glória a Deus. Como nós podemos ver, aquele foi um plano alternativo. A partir do sacrifício de Sansão, claro, Sansão foi salvo, mas a que custo? Quantos judeus ainda continuaram a sofrer pelas mãos dos filisteus? Sim, Como sim. nós sabemos, o plano que Deus tinha, que o anjo tinha falado para a mãe de Sansão, é que Deus iria usar ele como libertador do povo de Israel da mão dos filisteus naquele tempo ali, para ser um juiz, ou seja, alguém que teria vários anos de vida fazendo a vontade de Deus e guiando o povo de Deus, mas isso não veio a se realizar. No caso, Sansão, foi salvo, sim, mas teve um custo muito caro para isso. E os filisteus só vieram a cair depois por Davi. No caso, depois que Davi assume, é rei de toda Israel, de todas as tribos, e vai lá e consegue derrotar cada um dos reis filisteu, dos príncipes filisteu, até chegar no último, e aí acaba a dinastia dos filisteus. Então, era para acabar com Sansão, mas seguiu adiante, né? e acabou com Davi também. Davi, no caso, Davi tentando, agora um exemplo de alguém que tentou fazer algo que na sua mente era bom, mas não era, de acordo com o plano de Deus, foi Davi também. Quando ele tentou contar o povo de Israel, tentou contar quantos de homens e mulheres, de crianças tinha a nação de Israel, não era da permissão de Deus ele fazer isso, nem mesmo Abraão, nenhum dos povos deveria saber o número de israelitas que haveria na terra. Então, era uma intenção boa, quem sabe, para saber, preciso saber quantos tenho, quantos eu governo, mas Deus não queria aquilo. Deus o alertou e ele reconheceu. Então, jovem, o que Deus quer falar aqui com você, quem sabe moço, moça, caso ancião, quem sabe adolescente também que estejam assistindo, Deus tem um plano ideal para a sua vida, para cada um de nós. O plano dele é perfeito e é agradável. Até mesmo para nós. O problema é que nós só vamos entender quando ele estiver acontecendo, nós estivermos vendo ele. O problema é que nós não vemos. Deus fala conosco e nós rejeitamos, nós não entendemos. Só vamos entender quando começarmos a viver esse plano de Deus. Daí nós vamos reconhecer. Mas para viver, né? Viver o plano de Deus, é preciso ser visionário, é preciso ouvir a voz de Deus também e entender o que Deus tem para cada dia, para cada mês, para cada ano, o que Deus tem para cada momento da nossa vida. E também é preciso que se tenha, né, este senso de poder planejar alguma coisa, né, de poder projetar a sua vida baseado numa direção de Deus, uma inspiração divina. Então, né, essa seria uma introdução que nós fizemos aqui, né, nós trouxemos algumas referências bíblicas, né, que nos trazem este sentido. Então, jovem, fica mais uma vez a pergunta aqui, né, é possível estudar, trabalhar, sonhar e planejar, né, isso tudo divinamente inspirado, né, como se o arrebatamento fosse daqui a 50 anos, e ao mesmo tempo manter-se preparado para encontrar o Senhor? O que você acha? É possível? É possível, sim.
E, Glória a Deus. como eu disse, além de ser possível, é o ideal. Então, nós vamos aqui começar a falar agora sobre, partindo, né, deste entendimento de que é pertinente a ideia de trabalhar como se a vinda de Jesus fosse daqui a 50 anos, e também viver como se a sua vinda fosse daqui a um minuto. É partindo desse entendimento de que nós temos à nossa disposição essa oportunidade de poder trabalhar, estudar, de poder desempenhar a nossa vida como um cidadão, como pessoas com plena capacidade para isso, né? É possível, nós fazemos tudo isso, né? Nós atendemos às demandas da vida e nos mantemos fiéis. Mas para que consigamos alcançar toda essa plenitude, que possamos ter este sucesso, né, nas nossas empreitadas, digamos assim, nós precisamos ter, né, a nossa mente aberta, nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos buscar conhecimento, nós precisamos nos munir de conhecimento, nos munir de pessoas que são referências, nos munir de conselheiros, nos munir do máximo possível de conteúdo para que possamos fazer as coisas, né, de forma certa, tomar decisões corretas que vão nos levar a resultados satisfatórios. Antes de começarmos a falar aqui sobre isso, sobre os aspectos da vida que nós podemos trabalhar hoje, para que no futuro consigamos usufruir de forma plena, nós vamos aqui falar aos irmãos que estão participando juntamente conosco. O irmão Timóteo vai estar ali mencionando os nomes, e em seguida nós vamos retomar o assunto. Glória a Deus. Dos irmãos que estão participando conosco, nós temos aqui a irmã Carla de Lima Ribeiro, que comentou Deus na frente. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Carla. Também o pastor Alvacir Gonçalves. Glória a Deus, pastor Alvacir. Deus abençoe. Foi nosso pastor ali quando eu era bem novinho. Deus abençoe, pastor Alvacir. Aqui também, referência, acabamento. Paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso aí é um perfil CNPJ, deve ser. Irmã Silvia. Provavelmente... É uma Silvia lá da Glória. Sim, esposa do nosso co-pastor. Danilo. Paz do Senhor, Deus abençoe. A irmã Ana Lu Gonçalves comentou Maranata. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Ana Lu. E irmã Regina Ramos Ferreira. Irmã Débora e irmã Regina assistindo. Deus abençoe. Deus abençoe. Irmão Telmo. Glória a Deus. Fogo puro. Glória a Deus. Deus abençoe. Telmo, lhe dá a glória. Deus abençoe. Pai do irmão Timóteo. Glória a Deus. A irmã Ágata Procópio. Paz do Senhor, Canoas Leste, Guajuviras. Deus abençoe. Glória a Deus. A irmã Evelyn Freitas. Paz, oração e união. Evelyn de Gravataí. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Evelyn. A irmã Sara, ali da Curupaiti, irmã Sara Dornelles. Paz do Senhor. É verdade. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Glória a Deus. Deus abençoe nossos queridos irmãos que estão ali conectados conosco. Também. Os irmãos podem fazer aí, né, como a irmã que... Só a irmã Sara aí, né, que deu uma contribuição aí. Os irmãos podem seguir também. Glória a Deus. Também a irmã Silvana Holanda. Fortaleza, paz, oração e união. Deus abençoe, irmã Silvana de Fortaleza. Glória a Deus. Esses Glória a são os Deus. Irmãos, né, que estão participando conosco. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Vamos cantar um hino aqui rapidamente, né, para dar uma quebrar aí. Vamos cantar a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Um hino que me vem ao coração agora, que é justamente isso que nós devemos fazer, nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Aleluia.
Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, e pra te exaltar com todo o meu amor, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebre a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Amém? Glória a Deus. Vamos então. Existe sobre todos nós um chamado específico. Deus, ele nos chamou. Em João, Jesus disse, né? Não foram vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Ou seja, Jesus deixou para cada um de nós. Jesus, ele nos chamou com um chamado, né? Ele nos chamou com algo específico, com um ministério específico, uma função específica, com um trabalho específico no seu reino. E muitas vezes, muitos de nós, em relação a isso, recebemos profecias, sonhos, recados de Deus através de profetas sobre aquilo que Deus ele quer fazer com as nossas vidas, né? Daqui a 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, né? Depende muito também da idade em que nós recebemos essas profecias. Eu recebi muitos recados de Deus quando eu tinha 17 anos. E esses recados e essas profecias do Senhor, elas começaram a se cumprir, mas eu sei que ainda tem um momento, né, em que elas vão se cumprir na sua plenitude, e este momento ainda não chegou. E a palavra de Deus diz, Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 1,18, diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Né? Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, tu recebeu recados de Deus, profecias de Deus, um chamado de Deus. Recebeste, Timóteo, uma função, uma missão específica que tu deve executar, que tu vai executar, mas para que tu alcance este momento de realização, de execução dessas profecias na tua vida, de cumprimento dessas profecias na tua vida, tu precisa fazer alguma coisa. Tu precisa agir hoje, Timóteo, pelo amanhã, pelo futuro, pelo cumprimento dessas profecias. Aqui nós vemos que aquilo que Deus nos promete requer de nós um esforço, né? Muitos jovens, muitos crentes recebem uma mensagem de Deus, mas cruzam os braços, né? E dizem: quem tem, como se diz aí, né? Quem tem promessa não morre. Eu recebi uma promessa, um recado de Deus, então tá tudo certo. Vou aqui cruzar meus braços.
eu posso então curtir, posso ir lá e me divertir e andar por aí de uma forma desregrada, que já não adianta, eu tenho promessa, então elas vão acontecer na minha vida, eu vou ficar tranquilo, elas vão se realizar. Mas não, né? O que Paulo disse a Timóteo? Milita por elas. Trabalhe para que estas profecias se cumpram. Aqui, meus irmãos, nós podemos ver algo muito além do que está exposto na palavra de Deus. Eu tenho certeza aqui que Paulo ele não está se referindo simplesmente à questão espiritual de Timóteo, né? Paulo não está dizendo, ora, estuda a palavra, ora. Sim, isso também, né? Principalmente isso, digamos assim. Mas existe todo um contexto, né, que envolve a vida de Timóteo, que Timóteo, ele é uma pessoa como nós, uma pessoa que tem um corpo, que tem suas necessidades. Então, ele precisava estar disposto a trabalhar em tudo que se refere à sua vida, né, militar, contra até mesmo, né, a possibilidade de absorver algum tipo de enfermidade, né? Enfim, Timóteo precisava estar disposto a combater para que o objetivo de Deus com a sua vida fosse cumprido. E é isso que Deus requer de nós, meus queridos irmãos. Eu tenho certeza que vocês já receberam recados de Deus, assim como eu. E, assim, abrindo um parênteses aqui, muita coisa Deus já me falou, não só uma vez, não duas, não três vezes, mas diversas vezes. Deus reiterando o propósito dele com a minha vida. Mas se não houver uma disposição de militar, de lutar, de guerrear em favor do cumprimento de todas essas promessas que Deus reiteradamente tem me feito, eu não vou vê-las cumprindo-se em minha vida. Então é necessário, irmão Henrique, que se haja esse desprendimento, essa disposição para lutar em favor daquilo que Deus prometeu. A parte de Deus que era revelar, Ele já fez, mas agora nós precisamos trilhar este caminho intermediário entre a promessa e o cumprimento. E isso cabe a nós fazermos. Glória a Deus. Esta é a parte do caso que Deus deu, no caso, para nós fazermos. É nós que temos que percorrer. Para o jovem, ou quem sabe alguém que está com dificuldade de entender, vou dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplos, assim fica um pouco mais fácil de entender. É como se você trabalhasse numa empresa, você tem um cargo e você tem os seus chefes. E daí alguém, no caso, o Espírito Santo chega, usado por Deus, chega e fala, daqui a alguns 3 meses vai abrir uma vaga para gerente. Daqui a alguns meses vai abrir uma vaga para gerente. E você, sabendo disso, o que você faz? Você começa a se preparar, você começa a trabalhar mais, mostrar que você tem capacidade para entrar para aquela vaga, você começa a se esforçar, ou você fica achando, eu me esforço, eu faço isso, ok, aquela vaga é minha já. É a mesma coisa, é um exemplo. É pertinente ter o mas exemplo. assim, Deus mostra a pessoa, uma profecia, Deus fala, Deus vai te usar para ser um missionário. Daí a pessoa, sabendo disso tudo, não procura se esforçar, obter, quem sabe, até conhecimento. Sim. Por exemplo, não procuro saber outros idiomas, não procura saber como funciona, um exemplo bem normal, como funciona a cultura de outros países. Sim, sim. Acha que a mesma cultura que a gente tem aqui no Brasil vai servir na Índia, vai servir nos Estados Unidos. Não se prepara assim. Deus já mostrou. Agora você tem que correr atrás. Existe uma série de coisas que podem ser feitas neste meio tempo, né? E, assim, em relação a esse teu exemplo aí, né? Deus falou contigo que tu vai ser um missionário, né? Busca, então, busca essa diversificação, né? Essa diversidade de idiomas. Busque conhecer novos idiomas. Busque aprender novos idiomas, né?
Principalmente se Deus já te mostrou, né, que além de tu ser um missionário, Deus já te mostrou o lugar que você vai. Né? Deus revelou para você que você vai lá para um país de fala francesa. Onde é que você está que você ainda não se interessou em aprender o francês? Ainda não se interessou em conhecer a cultura deste país, em conhecer a história deste país? Onde é que você está que você ainda não correu atrás aí do passaporte, aí, né? De te organizar nesse sentido? Eu vou dizer para vocês, eu faz quase 5 anos que eu tenho um passaporte, porque eu sei o que Deus tem comigo, né? Então, eu já me antecipei bastante, estou bem adiantado nessa questão. Também, né, essa questão de te conhecer também os lugares, né? Eu sempre tive interesse. Então, meu querido irmão, né, isso é algo de longo prazo e você pode se planejar, você pode elaborar o seu planejamento de vida em relação àquilo que Deus tem com a sua vida, né, vinculado àquilo que Deus tem, o propósito que Deus tem com a sua vida, e se manter preparado, se manter fiel a Deus, porque no momento em que você está condicionado a lutar pela realização do projeto de Deus com a sua vida, Deus certamente ele vai ter você como alguém fiel, como alguém que o ama. E aquele que ama a Deus, certamente ele vai ser arrebatado, né? Ele vai encontrar o Senhor. E, meus irmãos, eu levei um susto aí que eu olhei para o relógio e vi a hora que é. Então, nós vamos continuar este assunto numa próxima programação, né? Que nós temos ainda muita coisa aqui para falar, que fazem parte da nossa vida e que nós precisamos, né, procurar assistir, atender essas questões, esses aspectos da vida, e fazendo isso também conectados em Deus e preparados para a volta de Jesus, né, meus irmãos, que nós tanto anelamos e que nós vemos que a tendência é ela não tardar, né? É bem provável que não tarde muito a volta de Jesus, mas enquanto Jesus não vem, vamos usar dessa capacidade que nós temos, né, de planejar e de viver de uma forma correta, de uma forma previsível, né, de uma forma inteligente aqui na Terra. Então, meus queridos irmãos, pode falar, Timóteo. Aqui dos irmãos que estão participando, né, o irmão Telmo comentou: jovem, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra de Deus habita em vós e tendes vencido o maligno. Glória João a Deus. 2,14. Glória a Deus. Irmão Henrique, quer falar mais alguma coisa? Hein? Glória a Deus. Então, meus irmãos, como o irmão Elias falou, é muito abrangente esse tema, a gente tinha preparado muito mais coisa, mas cremos que numa outra oportunidade nós continuaremos, porque é uma coisa importante para a vida do moço, para a moça, até mesmo para quem já está na igreja há muito tempo, mas ainda está retendo, ainda não escutou, recebeu profecia, tudo, mas você ainda não quer, ou você ainda não se propõe a fazer com que o plano de Deus se cumpra. E ao você reter isso, aleluia, você impede que as bênçãos do Senhor cheguem na sua vida e na vida de outras pessoas. É verdade. Então, Deus abençoe você, mas fique com essas palavras, eu creio que já são suficientes para você, a partir de hoje, buscar uma revelação de Deus para a sua vida e buscar pautar a sua vida, o seu planejamento de vida, no plano de Deus, naquilo que Deus tem para você, o propósito que Deus já revelou que tem com você. Amém? Deus abençoe você, tenha uma boa noite aí de descanso, que a presença do Espírito Santo e a graça de Deus esteja sobre todos. Então, bendito serás ao entrar essa programação e bendito seja aí no seu descanso, no seu dia de amanhã. Deus abençoe. Nosso lema é Deus na frente. Deus na frente.